O barulho da nossa cabeça, ele silencia com muita facilidade as nossas emoções. E eu posso falar nesse sentido que eu tô falando das emoções do que algo que vem do coração, né? Da nossa alma, do nosso cerne, aquilo que tá lá dentro da gente. Já existe um alarme, uma sirene aí dentro que fala o tempo inteiro o caminho, esquerda ou direita, para frente ou para trás, para o lado ou para o outro. Para, vai, continua, fica. O tempo inteiro. O que falta? A sua capacidade de saber ouvir, de saber escutar, de saber sentir. Antes da gente chegar em partes mais práticas do nosso conteúdo, eu preciso te falar do porquê que as emoções elas são extremamente importantes e por que você entender sobre as suas emoções ele deve sim ser considerado como um grande fator, um grande pilar de inteligência do ser humano. As emoções, eu gosto de falar que elas são praticamente como um sinal divino para o ser humano, como um alarme, como um alerta para te mostrar: oi, dê atenção, existe algo aqui. É a forma como se fosse, você tá num prédio, hoje a gente tá aqui num prédio gravando, né? A gente tá dentro de um estúdio. E se começar a pegar fogo nesse prédio? Eu preciso de um sinal, eu preciso de um alerta, eu preciso de um ruído para conseguir saber o que está acontecendo. Então, imagina que as nossas emoções, elas são praticamente como um sinal, um alerta de incêndio para mostrar: oi, presta atenção, existe algo errado aqui, você precisa ter atenção. Você está aí concentrado na sua rotina, no seu dia a dia, você está aí no flow da gravação, mas calma, presta atenção, existe algo aqui que você precisa dar atenção. Então, por mais que a gente pense na etimologia da palavra da emoção, de que é o comportamento que é o que vai te colocar em movimento, eu vejo algo mais profundo, eu vejo como um sinal de que, oi, presta atenção. Ou isso não tá bom, ou cara, isso tá bom, continua. Quando a gente pensa assim, o corpo fala, e eu sei que existe muito conteúdo que fala sobre a forma como a gente trabalha os nossos gestos, a forma como a gente fala, a forma como eu me posiciono, mas eu acredito que o nosso corpo não fala só dessa forma. O nosso corpo, ele também fala, principalmente através das nossas emoções. Eu já falei isso pra vocês e eu vou reforçar. Vocês pagaram pra mim, pra vocês ouvirem tudo isso aqui, sendo que, na verdade, o seu corpo, ele já te fala absolutamente tudo. As emoções, elas te falam exatamente o caminho que você tem que seguir, o que é para você deixar ir. O problema é, às vezes, falta coragem pra gente deixar ir o que precisa ir, falta de clareza de você entender o que precisa vir. É tanto ruído na nossa cabeça, é tanta informação, é tanto barulho, é tanta coisa. E ainda mais quando a gente tem um celular na mão que está o tempo inteiro trazendo conteúdo e vídeo, informação que você já nem sabe mais para onde você vai, você já nem sabe mais o que é certo, o que é errado, qual que é o caminho a percorrer. Isso deixa a gente tão confuso que o barulho da nossa cabeça, ele silencia com muita facilidade as nossas emoções. E eu posso falar nesse sentido que eu tô falando das emoções do que algo que vem do coração, né? Da nossa alma, do nosso cerne, aquilo que tá lá dentro da gente. O que é certo e o que é errado pra gente, o que é bom, o que é ruim, lembrando que isso é individual de cada um, porque o que às vezes uma maçã é boa pra um, ou às vezes outra pessoa é alérgica à maçã e não pode comer uma maçã. Isso é muito individual, mas o seu individual já é falado. Já existe um alarme, uma sirene aí dentro que fala o tempo inteiro o caminho, esquerda ou direita, para frente ou para trás, para o lado ou para o outro. Para, vai, continua, fica. O tempo inteiro. O que falta? A sua capacidade de saber ouvir, de saber escutar, de saber sentir. Eu vou compartilhar algo com vocês muito pessoal. Vocês vão ver que ao decorrer do nosso programa eu vou compartilhar muita coisa pessoal com vocês, porque é assim que eu sei ensinar, é através do que eu vivi. Eu não tô aqui só uma Fabi teórica de tudo que eu estudei, mas mais do que isso, o que a Fabi viveu. E eu, por muito tempo, eu fui uma Fabi muito bruta, muito bruta, muito bruta.
porque eu achava que eu precisava ser essa Fabi bruta para sobreviver. E isso nada mais é do que eu honrando o meu pai. Meu pai sempre foi essa pessoa muito forte, muito... E é uma forma de honrar, é uma forma de pertencer, né? E não preciso entrar muito a fundo disso, que isso já entra num outro caminho, que é a constelação familiar, mas eu precisei honrar isso por muito tempo. E nesses últimos anos eu venho construindo uma nova Fabi, uma Fabi muito mais leve, uma Fabi que tira esse peso, uma Fabi que sabe ser doce, uma Fabi que sabe ser delicada, uma Fabi que sabe ser feminina, uma Fabi que não quer ser o homem da casa, uma Fabi que quer ser a mulher da casa, assim. E eu consegui transicionar isso, gente, em todos os pilares da minha vida. E aconteceu que um deles eu não consegui fazer isso de uma forma muito efetiva. Eu pratico arte marcial. Arte marcial é um pouco diferente de luta. Arte marcial existe todo um conceito, existe um aprendizado, existe uma jornada. Não é simplesmente você só entrar em um lugar e trocar porrada, sabe? Então eu pratico arte marcial que chama Taekwondo, na categoria de ITF. Então, WTF é a categoria que vai para as Olimpíadas, aquele que vocês viram um monte de gente com as perninhas assim, ó. O ITF, ele parece mais um kickbox, então ele tem mais base, ele troca mais, tem mais golpes de mão e tudo mais. E eu me enfiei nisso aí, gente. Me enfiei nisso aí aos 29 anos de idade. E junto desse meu sentimento de pertencimento, nesse meu sentimento de honrar, eu sempre fui muito competitiva. Isso veio da minha família. Então já vamos pegando esses exemplos para vocês entenderem como que isso funciona com vocês também. Não existe a possibilidade de eu chegar na casa dos meus pais e eu ficar sentada no sofá. Não existe. Por quê? Porque a gente precisa competir, precisa fazer coisas o tempo inteiro. Eu preciso ser produtivo o tempo inteiro, eu preciso executar coisas o tempo inteiro e mais do que isso, eu preciso ganhar coisas o tempo inteiro. A gente tem que ganhar, eu tenho que competir, eu tenho que ganhar o tempo inteiro. Eu cresci desse jeito. E aí quando eu comecei a fazer tênis, faz pouco tempo, eu me inscrevi, gente, em todos os campeonatos de tênis que vocês possam imaginar. E eu fazendo uma retrospectiva em relação a isso, eu me questiono por que eu tive que me inscrever em todos os campeonatos. Resultado, eu me auto-sabotei de todos, eu comecei a ficar doente, eu não queria mais ir. Por quê? Porque o padrão dessa Fabi que ficou para trás não fazia mais sentido com a Fabi que eu gostaria de ser. A realidade do que ficou para trás não fazia mais sentido com a realidade do que eu gostaria para o meu futuro. Eu precisei começar a construir uma nova pessoa. Só que dentro do Taekwondo, eu sinto, e eu sentia, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, a necessidade de me provar. E não me provar só para mim mesma, mas honrar principalmente o meu treinador, que é quem dedica o tempo dele em mim há 5 anos, e que bota fé em mim, que vamos lá, vamos ganhar, vamos vencer, e vamos pro campeonato mundial, e vamos ganhar. Eu comprei essa história. Meu pai, porque meu pai fez arte marcial, faz junto comigo taekwondo, então eu sinto que eu preciso honrar, que eu preciso mostrar que eu consigo, sabe aquele filho que quer levar o troféu para casa, que quer deixar as pessoas orgulhosas. Só que isso começou a ter um peso tão grande em mim, que em um dos finais de semana agora, teve um campeonato e eu decidi, falei, quer saber? Eu não vou. E eu já estava sentindo isso no meu corpo, o corpo já gritava, o corpo gritava de dor. Todas as vezes que eu ia participar de um campeonato, que eu me colocava numa posição de competidora, o meu corpo gritava de dor. Mas eu, não, vamos lá, vamos mais um pouco, você tá ficando doida, vamos lá, vamos mais um pouco, vai mais um pouco. E nessa última competição, eu pensei comigo mesma, eu não vou. Eu vou aprender o meu limite e eu não vou. Eu não tô feliz, não tá legal, eu não quero. Gente, eu juro pra vocês, eu fiz assim, ó. Eu fiquei tão aliviada. Ó, dá até emoção de falar. Eu tirei um peso das minhas costas, que vocês não têm noção do peso das costas que eu tirei. E esse sentimento, essa emoção tava ali o tempo inteiro, gritando, falando assim, tá errado, para. Isso não condiz com a nova Fabi, com essa nova energia, com esse novo caminho. Tá errado, para. O problema é que quando a gente não reconhece o nosso limite, quando a gente não reconhece quando o nosso corpo, a nossa alma tá gritando, que a gente não está indo de encontro com o que realmente preenche a gente,
Se a gente não sabe encontrar esse limite encontra a gente. E a hora que esse limite encontra a gente, às vezes a gente fica de cama, às vezes a gente se machuca. O corpo, ele dá uma forma de brecar a gente, pra gente saber parar. E você vai me ouvir. E tem gente que mesmo assim não escuta, então às vezes acabam acontecendo coisas cada vez mais fortes para te fazer parar. Pelo amor de Deus, escuta o que eu estou querendo te falar. Este não é o caminho é outro. E eu fui uma pessoa que por muito tempo eu precisei cruzar limites. Por quê? Porque por mais que eu estivesse ouvindo, eu não queria ouvir. Eu tentava mais um pouco, eu tentava mais um pouco. E, gente, é por isso que hoje, na real, tem tanta gente com tanta ansiedade, tem tanta gente com depressão, porque o teu corpo grita e você se faz de surdo. Você faz de conta que não escuta e você continua, e você continua. Eu tenho uma figurinha, sabe esses stickers do WhatsApp? Ele fala assim, eu acho que eu estou sendo feito de trouxa, mas eu vou continuar só pra ter certeza. É isso, o povo faz isso, entendeu? Se acha que tá sendo... Eu vou continuar, eu tô aqui me ferrando, mas vou continuar mais um pouquinho só pra ter certeza se eu tô me ferrando mesmo. E se afunda mais ainda. E depois pra sair, cara, é muito difícil. Para você sair de uma depressão, para você sair de uma crise de ansiedade, não é algo que só você se olhar em terceira pessoa, você consegue com facilidade. A hora que você entra no buraco, cara, para você sair do buraco, o desafio acaba sendo muito maior, porque às vezes nesse buraco não tem escada e não tem ninguém para te dar a mão. E às vezes você não sabe nem para quem pedir ajuda, você não sabe para quem pedir ajuda. E foi até engraçado que eu liguei para um grande amigo meu, que inclusive faz parte da nossa aula bônus, né? Teremos uma aula bônus aqui com ele, Elton Euler, justamente para trazer mais luz para você, que é uma pessoa que eu admiro muito. E a gente ficou 22 minutos no telefone e eu falando exatamente sobre isso. E foi engraçado que ele me fazia uma pergunta e ele falou assim, como que você se sente em relação a competir? E eu falei pra ele, eu gosto de competir, eu quero competir, mas eu perdi o prazer, eu perdi o tesão, não tá legal. Porque eu não tô sabendo ser leve, agora eu não sei se eu não estou sabendo ser leve, por isso que eu não estou conseguindo competir, ou eu não estou conseguindo competir por competência e isso não está me deixando ser leve. Ele falou, você sabe a resposta, qual é a resposta? Eu falei assim, na verdade, eu estou querendo ser leve e eu não estou sabendo ser leve durante a competição. Essa nova Fabi, eu não consegui encaixar isso dentro da competição. E ele falou, então eu vou te dar um desafio. Eu te desafio a aprender a se divertir. E eu, na hora, aceitei o desafio. Beleza. Eu vou aprender a competir, mas eu vou aprender a me divertir. E por que eu decidi continuar competindo, mesmo ao decorrer de tudo isso que eu contei pra vocês, porque quando ele falou assim pra mim, como que você se vê não competindo, me deu um nó na garganta. Na hora o corpo sentiu. Eu gosto disso, só que eu perdi a mão. Eu só perdi o caminho, sabe? Eu gosto. Então, na hora eu senti, o corpo ele vai mostrando, gente. Às vezes vem uma garganta, às vezes vem uma dor de cabeça, né, um nó na garganta, às vezes vem um embrulho no estômago, às vezes vem você sente na mão, você sente no maxilar, em alguma coisa a gente sente. E por que eu sinto que cada vez mais eu consigo conquistar coisas mais rápido? Porque eu aprendi a ter inteligência em relação a isso. Isso é um pilar fundamental de inteligência, aprender a ouvir, aprender a perceber quando essa sirene está tocando e não esperar que seja um alarme pegando fogo que chegou no seu andar, que aí não tem mais por onde vir, você vai querer se jogar pela janela, mas que você ouviu tão rápido que você na hora já chegou, já agiu, já entrou na escada, já desceu, já sobreviveu. Você já mudou. Não tem por que a gente sofrer. Não tem por que a gente escolher o sofrimento. Não tem por que a gente escolher a dor. Não tem por que escolher esse caminho. Não tem por que escolher o piano nas costas. Não vale a pena. Não vale a pena. A hora que eu entendi que não valia a pena eu carregar esse peso, eu falo, é o maior gol que eu quero que vocês tenham através do nosso programa. Liberdade mental. É de você saber tirar o barulho que tem aqui dentro. Você saber silenciar e você deixar somente o que importa.
somente o que te leva pra frente. E eu não quero te dizer que a partir do momento que você terminar isso aqui e passar 10 anos e você continuar aplicando, que não vai ter momento de baixa, é óbvio que vai ter momento de baixa, mas o segredo é você ter inteligência para quando esse momento chegar, você saber passar. Assim como eu estava com um momento de baixa em relação a algo que é muito importante para mim, que eu não estava sabendo, meu Deus, qual é o caminho, mas com 5 minutos de percepção ali, batendo papo com uma outra pessoa, é legal a gente poder compartilhar, a gente poder falar com alguma outra pessoa, porque essa troca é muito valiosa quando a gente coloca para fora. Se você não se sente confortável em falar com ninguém, eu te recomendo escrever. Quando a gente escreve, sai coisas muito interessantes. Mas de alguma forma você falar, porque você ativa os pensamentos, você ativa a lógica, você traz gatilhos, você traz memórias, você traz coisas, você traz recursos. Então você começa a trabalhar numa forma lógica daquilo como você se sente, do que você tá sentindo. Então, arruma uma forma de colocar isso para fora. Seja verbalmente, seja através da escrita, mas arruma uma forma de colocar para fora. Porque isso vai te dar uma lógica do seu caminho. E vai te ajudar a você ter mais clareza do que tá gritando, para que através da inteligência, de você saber reconhecer isso, você conseguir colocar em prática e começar a trabalhar na busca da sua liberdade mental.